Para abrir nossa lista, nós temos aqui o caso de Nikki Bella e John Cena contra Maryse e The Miz. Vocês devem se lembrar muito dessa rivalidade que aconteceu rumo ao WrestleMania 33. E assim, muita gente já sabia que o Miz e o John Cena eram rivais a longa data. Muita gente lembra de quando o Miz mudou pro show do Raw lá, quando ele estava começando sua carreira, e já chegou como um hater do John Cena, né? Utilizava até aquela camiseta lá de anti-Cena. Acabou que no começo não virou muita coisa, passou-se ali cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, ele se torna o campeão mundial da WWE e consequentemente com o tempo viraria rival do John Cena na WrestleMania 27, onde os dois se enfrentam inclusive no evento principal, uma rivalidade bem cutucada ali, do Miz falando sobre o Cena, e no final o Miz ainda derrotando o John Cena com a ajuda do The Rock, né? Então desde esses tempos eles já tinham uma rivalidade marcante ali. E acabou que passou o tempo, o Miz ficou um mid-card longo e o Cena cada vez mais dominando o evento principal da WWE. E aí tem o caso da Nikki Bella e da Maryse. Quando a Nikki Bella chega na WWE junto com sua irmã gêmea Brie Bella, uma das principais superestrelas na WWE sempre foi ali a Maryse. A Maryse era a rainha ali das superestrelas, juntamente com outras, mas era uma das principais superestrelas a Maryse, tanto que teve um grande reinado pelo título de divas, né? Só que a Maryse vai e alega que as irmãs Bella sempre tentaram boicotar ela. As irmãs Bella sempre tentaram tirar ela das coisas, né? Então, tipo, as irmãs Bellas ali tinham sempre algo contra ela. E foram elas que fizeram com que a Maryse saísse da WWE. Foi isso que a Maryse alegou. E de fato, até antes dessa rivalidade, havia sim rumores de que tinha acontecido isso. Mas não só com a Maryse, e sim que as irmãs Bellas meio que comandavam ali, principalmente em programas como o Total Divas ali. Então, tipo, elas meio que decidiam quem ia entrar, quem não ia entrar, faziam birrinha quando não gostavam de alguma ou outra. Dizem que tinha problemas com a própria AJ Lee, que saiu também depois, outros falam da Paige também. Mas é curioso, até porque depois até surgiu o programa Total Bellas, né, separado do Total Divas, inclusive, para você ver a moral que elas tinham ali de backstage entre as mulheres. Então fica muito nisso, né, que será que o John Cena teve muito poder de bastidor para rebaixar o Miz e as irmãs Bellas para rebaixar a Maryse? Provavelmente sim, então se tornou algo pessoal aquela rivalidade. As coisas que estavam dizendo ali não fazia parte apenas da kayfabe, realmente é o que a Maryse e o Miz pensavam dos dois ali. Claro, eles não devem se odiar pra valer assim, mas tem essa cutucada, tem essa rivalidadezinha assim, né? Nós temos o caso do CM Punk e do Jeff Hardy que rivalizaram em 2009. Assim, o CM Punk, ele é um straight edge, né? Então ele tem aquela filosofia, né? E, inclusive na época ele tinha esse personagem também na WWE de ter aquela filosofia de não beber, não fumar, não ter relacionamento promíscuo, se bem que ele já namorou umas 9 divas, né? Mas ok, devia ter amado todas, né? Não é promíscuo coisa nenhuma, amava todas. Mas enfim, E o Jeff Hardy, por outro lado, é o oposto disso, né? Um cara que usou drogas durante muito tempo, um cara que usou álcool durante muito tempo e continua usando hoje em dia, e teve problemas já com isso, já foi preso, já foi encontrado desmaiado, já faltou em pay-per-view por causa disso, então era muito irresponsável. E assim, não precisa nem falar da história do Jeff Hardy, cara. O Jeff Hardy, de modo geral, tem esse histórico de irresponsabilidade, tanto na WWE como fora dela, e que é preso aqui, que bate um carro ali, que é bêbado, que usa drogas, e que, assim, é alguém que tem realmente sérios problemas, o Jeff Hardy. Então o CM Punk ali tinha essa rixa contra ele e jogava isso em cima dele, né? Jogava isso em cima dele. Tentaram repetir isso no futuro, o próprio Samoa Joe ali com o Jeff Hardy, só que no caso o Samoa Joe fazia aquilo pra provocar mesmo, né? Que o Samoa Joe é um santinho, né? Que o Samoa Joe não bebe, nada do tipo. O CM Punk não, o CM Punk falava aquilo na real, falava aquilo na lata. E foi muito pessoal que aconteceu, ainda no final o CM Punk fazendo o Jeff Hardy sair da WWE ali. Foi um negócio ali realmente maluco e uma rivalidade bem pessoal dos dois. Seria legal o CM Punk voltando um dia pra cobrar o Jeff Hardy, né? Porque o Jeff Hardy voltou pro SmackDown e não cumpriu aquela aposta que eles fizeram, né? Seria legal um dia, embora a WWE não costuma lembrar dessas coisas do passado ali e querer utilizar no presente, sabe? Tipo, que se dane, tá ligado? Que se dane o que teve. Não vamos respeitar a kayfabe, vamos fazer o que a gente quiser. Infelizmente rola muito disso. Tem o caso aí do Triple H contra o CM Punk, que também é uma rivalidade que existiu na WWE. Existiu inclusive na época que o CM Punk tomou cashing, né? Que não era nem culpa do Triple H,
Mas ele falou algumas coisas ali pro Triple H que não pareciam ali ser apenas kayfabe. Ele falava ali sobre a arrogância do Triple H, o ego do Triple H, o Triple H ter chupado as bolas do Vince, que não sei o que. E depois de um tempo, ele conta lá que quando ele se demitiu da WWE, ele falou lá contra o Vince, falou contra o Triple H na frente dos dois, e principalmente do Triple H, falando lá que não tinha honra nenhuma em querer ter um combate com o Triple H na WrestleMania, falando um monte do Triple H batendo boca com o Triple H. Então, tipo, os dois se odiavam há muito tempo, a verdade é essa, né? E o próprio Triple H também já disseram que ele não gostava muito do Punk por causa do corpo do CM Punk. Ele falava que o CM Punk tinha uma bunda muito pequena, era algo assim, tá ligado? É um negócio maluco, os dois não se bicam nem a pau, Triple H e CM Punk realmente não se bicam. Então, pode ter certeza que a rivalidade que eles tiveram não foi apenas nos rings, mas foi muito fora disso. Teve uma do Matt Hardy com o Edge, que foi por causa de mulher. Foi por causa de mulher, porque é o seguinte, o Matt Hardy namorou muito tempo a Lita, né? Tanto nos shows da WWE como fora. E depois de um tempo ele largou da Lita, só que acabou descobrindo que a Lita até antes de largar dele já estava tendo um relacionamento com o nosso superstar Edge. E o nosso Vince McMahon, né? Ele que não é nada maníaco, ele descobriu isso e falou, quer saber? Eu vou fazer uma storyline envolvendo esses dois, então, envolvendo a Lita. Olha que legal, vamos aproveitar toda essa rixa e fazer uma kayfabe aqui. É um maluco. E aí os caras rivalizaram por causa da Lita ali, Matt Hardy e Edge. Eu não preciso falar nada, né? Foi muito pessoal isso que aconteceu. Foi demais. Ainda bem que os caras foram bem profissionais, né? Porque poderia rolar algo grave ali de eles se baterem de verdade. E claro que teve também a situação aí do Kofi Kingston e do Randy Orton esse ano, né? Quando os dois foram rivalizar ali, o Kofi Kingston lança numa promo algo que fazia muito sentido. De que o Randy Orton ali supostamente tinha enterrado ele cerca de 10 anos atrás. Que eles lutaram lá, então, fazendo uma rivalidade num show do Raw, inclusive no Madison Square Garden. E lá o Randy Orton derrotou, mesmo ele indo muito bem. E ele não ia deixar que isso se repetisse anos depois, porque o Randy Orton virou um cara lá do topo e o Kofi ficou lá embaixo, quase saiu da WWE inclusive. Mas o destino quis que 10 anos depois eles pudessem se rever ali e tal. E o Kofi venceu ele e tal, enfim. Ficou meio que isso, sabe? Ficou meio que uma vingança do Kofi, né? Uma mágoa que ele tinha de lá atrás, 10 anos depois, podendo ali dar meio que um evoluiu pra cima do Randy Orton, né? Evoluiu! Eu só sei essa parte. E aí, meio que jogando aí, o mundo dá voltas, né, Orton? O mundo dá voltas. Olha onde eu tô hoje, né? Você quase acabou com a minha carreira, mas olha onde eu tô hoje, né? Então, meio que foi um pouquinho pessoal ali também. Embora eu não sinta que os dois se odeiem e tal, mas eu senti ali que foi meio que um desconto que o Kofi Kingston quis fazer em cima do Randy Orton, sim, e que acabou acontecendo.